Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui com meu grande companheiro de bancada, Dimas Facioli. Tudo bem, Dimas? Ô Danilo, bem, e você? Também, tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e mais um episódio aqui do nosso podcast. Pessoal, a gente sempre faz o lembrete, né, para vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Você vai ter acesso a uma série de conteúdos que vão agregar bastante na tua carreira, no seu negócio e tudo que esteja relacionado à gestão. Somos muito criteriosos na elaboração de conteúdo para você e também nos acompanhar no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify, você que nos acompanha por áudio aí pelo Spotify também. E não deixe de colocar a sua opinião a respeito do conteúdo que nós estamos trabalhando, eventualmente também deixar o seu gostei ou não gostei para a gente poder aprimorar sempre. O like ou dislike, também conhecido como like ou dislike. É isso aí. Dimas, hoje nós vamos fazer um bate-papo de um assunto que eu acredito que seja um dos mais importantes dentro da Facioli hoje, que é a questão de tecnologia. E nós não poderíamos falar de tecnologia o tempo inteiro sem trazer o nosso diretor de tecnologia para falar sobre esse assunto, que é o Murilo Facioli, que trabalha com a gente, conduz todos os processos de tecnologia lá na empresa. Tudo bem, Murilo? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervoso, mas feliz. Todos nós sempre estamos, né, Dimas? O tempo todo aqui. A mão não para de tremer aqui, é sempre algo diferente. A gente está aprendendo ainda. Acho que não vamos aprender nunca esse negócio aqui, mas é bom. Seja muito bem-vindo, Murilo. E o Murilo também é o nosso processo de sucessão, que a gente fala tanto nas empresas, né? E ele está lá há algum tempo já, enfim, vai contar a história toda dele aqui, mas de fato foi a pessoa que enfim, nos instigou, né, a fazer o investimento aí na área de tecnologia, porque senão a gente iria ficar para trás, né, se a gente não investisse nesse processo, não investisse em tecnologia, mas ele é que foi o maior incentivador disso e deu os caminhos também. Eu acho que assim, foram dois os principais motivos para a gente seguir para essa área, né? O primeiro é porque a gente precisava de uma ferramenta para dar um suporte para a nossa equipe interna. Então, quando o pessoal pensa em assessoria de RH, eles acham que envolve pouca matemática, né? Mas não é verdade. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma pesquisa salarial, são dados muito sensíveis que a gente trabalha, uma quantidade muito grande de dados. Então, a gente tinha era um trabalho muito minucioso, muito caprichoso, mas que envolvia também muito retrabalho ali, às vezes, um pouquinho de revisão. E por ser um dado muito sensível, que vai gerar um impacto muito grande nas decisões tomadas, tinha que ser revisto com muita calma. E isso levava muito tempo, exigia muito tempo nosso. Então, com o intuito de acelerar esse processo, a gente começou a desenvolver ferramentas internas para dar esse suporte para os nossos consultores. E o outro lado é que, quando a gente prestava assessoria para uma empresa, a gente via que, apesar de deixar os manuais e as políticas muito bem descritas, muitas vezes o trabalho acabia caindo em desuso, né? Às vezes por troca de gestão ou às vezes por falta de ferramental, né, para dar um suporte para esse trabalho. Então, também é um dos grandes motivadores para o desenvolvimento dessas soluções tecnológicas nossas. Sim, é verdade. Eu lá dentro da Facioli, eu sou um dos grandes clientes do trabalho do Murilo, então eu fico o tempo todo falando com ele. Acredito que todos nós, né, Dimas? Não tem como gerar uma análise interna hoje sem nós trabalharmos os dados gerados pela área de tecnologia, né? Hoje não dá, né? Por exemplo, outro dia recebi um amigo, né, de longa data lá, e ele estava acostumado, toda vez ele ia lá e trazia alguém, né, enfim, ele tem muitos amigos, aí ele trazia alguém lá, um nome de uma pessoa e um telefone pra gente falar com essa pessoa, porque é uma pessoa que ele entendia que era um bom candidato, entendia que era um bom profissional, né, e outro dia eu recebi, depois de muito tempo, né, eu recebi ele lá, o Carlos falando, eu trouxe aqui para você o nome de uma pessoa que eu conheci, que é muito boa, etc e tal. E eu falei, Carlos, você me perdoe, mas a gente não faz mais isso, né? Não temos tempo, né, de fazer isso mais. É óbvio que a gente conversa com as pessoas no processo de recrutamento, mas conversa com ela depois que ela foi filtrada, né, pela nossa plataforma. Então, eu vou pegar o seu papelzinho, escrever aqui o nome do site, manda a pessoa entrar lá. Devolveu para ele o papel. Então, assim, não tem como a gente fazer nada, então não tem como fazer um processo de recrutamento e seleção sem ter tecnologia, não tem como
a gente, enfim, dá uma resposta para um cliente sem a tecnologia, a pessoa fala, eu estou contratando alguém, um cliente nosso, estou contratando alguém, não tem essa profissão, esse cargo aqui na minha empresa, quanto é que eu pago? Como é que, e não é só quanto é que eu pago, quanto é que eu pago, como eu pago, né? Como é que está o mercado? Então, eu não tenho como fazer isso ligando para meia dúzia de pessoas naquele momento e perguntando quanto o mercado paga. Eu tenho que ter uma solução para aquele cliente naquele momento. Aliás, ele nem precisa me ligar mais, né? Ele também tem essa tecnologia à disposição dele. Então, de fato, você tem razão. Não dá para a gente fazer nada, né? Sem nada que a gente faça hoje sem tecnologia, mesmo tendo toda a interação que a gente tem com o cliente, com os candidatos, por exemplo, no processo de seleção. Então, a gente ainda tem toda essa interação, essa parte humana, né? Não vai acabar isso. Eu espero que não, né? Mas a gente precisa de todo o suporte de tecnologia. Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta bem prática assim, do seu cotidiano. Quando você vai trabalhar diretamente com as empresas, vai fazer uma apresentação, alguma coisa, o que você enxerga geralmente de maior gap por parte delas? Assim? Então, por exemplo, tem alguma dificuldade interna? Seria, por exemplo, absorver a tecnologia que nós estamos passando, ou às vezes até uma dificuldade mesmo de falar, não, mas eu sempre conduzi assim, por que agora eu tenho que olhar para esse sistema? O que você observa? Ou as empresas estão cada vez mais abertas mesmo a esse tipo de ferramenta e estão buscando isso o tempo inteiro? Eu enxergo alguns gaps quando eu vou fazer esse tipo de conversa com os clientes. O primeiro é que esse exemplo que o Dimas deu, apesar de ser um exemplo antigo, né, de uma empresa ligar para outra para saber o salário, ela acontece até hoje. Então, de forma geral, a parte de recursos humanos ali da empresa, ela costuma ser pouco digital ainda, né? Ela tem pouco ferramental para isso. Muitas vezes porque o pessoal não conhece, muitas vezes porque não tem capacidade ainda para fazer uma leitura daqueles dados que está sendo apresentado. Mas é algo constante, dependente do tamanho da empresa, desde empresas menores até multinacionais. Isso acontece com bastante frequência. Murilo, como é que foi a história, né? A gente começou a falar aqui, o Murilo vai contar tudo, né? Como é que foi a história da área de tecnologia, né? Por que você, enfim, resolveu se candidatar a fazer isso, né? Você passou por uma série de áreas lá. Conta um pouquinho da sua trajetória na Facioli e conta por que assim, a gente decidiu criar essa área, né, e de fato fazer um investimento nisso. Primeiro você vai contar, obviamente, como é que isso aconteceu, e o que é essa estrutura de tecnologia que a gente tem lá. Legal, bacana. Bom, a história começa comigo com 12 ou 13 anos de idade, ainda entendendo um pouquinho do que meus pais faziam com a Facioli, né? Dando um pouquinho de spoiler aqui. Mas eu acho que começou porque eu era um pouco preguiçoso e um pouco sistemático demais. Então, quando eu fui para a área de pesquisa salarial, era muito trabalhoso o processo todo, envolvia muita planilha de Excel, eram muitos dados de muitas empresas e era um trabalho cansativo. E eu falei, eu não quero ficar fazendo isso aqui pro resto da vida. Eu acho que a gente pode otimizar isso aqui de alguma forma. E dar mais segurança para a gente, para o cliente, e também mais agilidade, né? Então, um processo que muitas vezes demorava 6, 7 meses, a gente consegue fazer hoje em 1 mês, 20 dias. Então, esse foi o grande fator motivador. E conforme o tempo foi passando, eu consegui ver que a gente conseguiria aplicar a mesma fórmula para outras áreas da empresa. Então, a gente saiu só da pesquisa salarial, começou a ir também para a parte de recrutamento com isso, também a parte de remuneração variável, né? E turnover, enfim, tudo que envolve ali a nossa parte de assessoria hoje tem esse braço na tecnologia. De fato, eu fico, enquanto o Dimas estava falando, que eu fiquei pensando quando foi a última vez que eu trabalhei em algum projeto, e eu tenho a oportunidade de trabalhar em vários dentro da Facioli, sem utilizar tecnologia para absolutamente nada. Eu não conheço, não consegui pensar em nenhum processo que a gente conduza sem tecnologia, né? Até porque as empresas hoje elas têm uma demanda de velocidade, igual você comentou, e elas querem que os problemas sejam resolvidos rapidamente. Sim. E com precisão. Nós não podemos nos dar o luxo de errar. E quando a gente faz uma pesquisa, igual você comentou, contando com o sistema, se ele for bem estruturado, se ele for bem organizado, a gente consegue gerar resultado muito mais rápido. Sim, com mais segurança também, né? O que a gente vê hoje é muita prática de planilha de Excel, por exemplo, e ali o erro humano pode acontecer, ou às vezes até uma falha no sistema, derrubar os arquivos que estão hospedados ali.
E hoje, com as tecnologias que a gente tem, são todas em nuvem, qualquer pessoa pode acessar a qualquer tempo, com toda a segurança do mundo, com aqueles vários protocolos que a gente atende, e também de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, né? Então, a agilidade e a segurança estão unidas ali no que a gente entrega. Sim. Ô Murilo, do que a gente está falando, né? Quais são as ferramentas que a gente tem hoje, ou quais são os softwares, né? Eu chamava de software, não é mais, é ferramenta, plataforma, né? Solução digital. Solução por aí vai. digital, Quais são as soluções que a gente tem, para que serve e como é que o cliente pode usar? Legal. Bom, a nossa, a mais antiga de todas, está sendo mais lapidada, mais trabalhada há mais tempo, né? É o InovaCheck. Ela surgiu como uma ferramenta de pesquisa salarial, exclusivamente, mas ela foi sendo desenvolvida com o tempo. Então, hoje ela tem todo o suporte também para gestão de cargos, gestão de carreira dentro dela. Então, hoje a gente conta aí com mais de 900 empresas na base, empresas de grande importância para o mercado brasileiro, de diferentes segmentos também, espalhadas por todo o Brasil. Então, hoje o cliente com acesso ao InovaCheck consegue realizar suas próprias pesquisas sem nenhuma influência da consultoria, consegue gerar sua tabela salarial automaticamente também através de alguns cargos sugeridos pela Facioli. Na verdade, todos hoje estão pontuados. E a partir disso fazer a trilha de carreira da sua empresa, avaliar o mercado também, a sua tabela, a tabela do mercado. E agora, mais recentemente, também pontuar os seus colaboradores. Então, eu consigo ver qual a diferença de pesagem ali do cargo para o colaborador que ocupa aquele cargo. E também quanto o mercado paga, quanto a gente paga, e assim elaborar um plano de gestão aí mais complexo, mais bacana. Depois disso, a gente tem o InovaJob, que é o nosso software de recrutamento e seleção. Então, ele começou basicamente também como uma consulta de currículos ali e foi evoluindo com o tempo. Então, hoje a gente tem também alguns testes comportamentais lá dentro, que a pessoa pode acessar a qualquer momento, tanto a pessoa que procura emprego quanto quem está contratando. Também temos um ranqueamento ali, né? Então, para saber quanto eu me encaixo naquele perfil que eu estou me propondo a ocupar, né? Aquela vaga que eu estou me propondo a ocupar. E, enfim, ela está evoluindo com o tempo e está se mostrando bastante eficiente nessa parte de recrutamento. Depois disso, a gente tem o InovaLead, é um software mais recente nosso, mas também com bastante sucesso comercial, que ele se propõe a fazer pesquisas. E aí, qualquer pesquisa que você quiser, tanto pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, o gosto do cliente, né, eu digo. E hoje você pode fazer, por exemplo, o NPS e ter também uma média de mercado. Então, se eu quero saber como as empresas do meu segmento estão bem colocadas ali no meio, eu consigo fazer um comparativo também. Então, a gente dá o suporte para isso. E mais recentemente, o InovaGoals, que está sendo lançado agora, que é um software para remuneração variável, basicamente, ali, né? Comissionamento. A gente faz todo o controle dele e dos pagamentos ali dentro. E também com um módulo de PDI e OKR que está para ser lançado. Bacana. E quando a gente fala de segurança, né, o que a gente está falando, né? Você falou, isso está tudo em nuvem, né? Tem segurança para o cliente, né? Que tipo de observação a gente tem que ter, ou que tipo de segurança, ou que tipo de software, né, a gente tem que ter por trás, que tipo de certificação a gente precisa ter para garantir para o cliente, enfim, e garantir, obviamente, para a gente também que, de fato, eu estou com um certificado de segurança que vai me dar segurança de verdade. Isso evoluiu a todo tempo também, né? Antigamente a gente tinha um servidor lá, a pessoa acessava o servidor e estava tudo certo. Ninguém dava muita atenção para isso. Mas sem ficar muito técnico aqui, isso tem evoluído e cada dia a gente tem que se atualizar, né? Todo mês a gente tem que buscar atualizações sobre esses protocolos, porque a parte dos ataques ali também se atualiza, né? Então, recentemente, por exemplo, nós implementamos os certificados de 2 fatores em todos os nossos sistemas. Todos eles têm os protocolos de segurança da Amazon e da Microsoft. Então, é uma constante evolução, aí, um constante estudo, né, sobre essa área. Lembrando uma observação, né, que só para vocês terem uma ideia, a estrutura de tecnologia da Facioli ela é interna. Então, os desenvolvimentos, o Murilo faz a gestão dos desenvolvimentos internos que nós temos lá, internamente. E essa foi uma decisão bastante acertada que a empresa teve de parar de trabalhar com softwares, empresas que fornecem serviços de desenvolvimento de software, né, enfim, consultorias de tecnologia, e trabalhar com ferramental interno nosso, né, trabalhar Sim. com o nosso know-how e também porque isso é uma proteção, de certa forma, da nossa metodologia, do nosso conhecimento, e poder compartilhar isso internamente, né? Conta pra gente um pouquinho, Murilo, de como tem sido
como foi o período de desafio para você, de adaptação, de trazer todo o processo de desenvolvimento internamente? Teve muita coisa que você teve que olhar, imagino, desde onde nós estávamos hospedados, quem ia ser responsável pelo quê, a maneira que você ia conduzir cada projeto, a forma como você ia trabalhar diretamente com a equipe de desenvolvimento em gestão de horas, teve uma série de fatores que você teve que olhar. Conta um pouquinho para a gente da tua vivência profissional nesse sentido, o que você teve de desafio durante esse período, de aprendizado, e o que, na sua visão, melhorou para nós aqui, até internamente, em termos de velocidade, qualidade, quando a gente optou por essa decisão. Sim. Bom, a Fastioli é uma empresa de consultoria e, como eu disse anteriormente, a gente não tinha esse braço de tecnologia. E quem fazia isso eram os parceiros externos nossos, né? Então, a gente contratava uma consultoria, uma empresa de desenvolvimento, passava as ideias para ela desenvolver para a gente. O que a gente observou com o passar do tempo é que tudo isso era muito custoso e muito demorado também. Então, como a gente não tinha capacidade para poder avaliar quanto tempo um ticket de fato tinha que ficar aberto, ou quanto de programação estava envolvido naquela solução que a gente estava solicitando, a gente acaba ficando para trás, né? Então, é muito demorado, é muito custoso, então a gente decidiu trazer essa estrutura para dentro da empresa. E foi um desafio grande, Danilo. Desde a contratação do pessoal até o estudo de onde ficaria hospedado cada uma das soluções, a linguagem que usaria cada uma das soluções também. Então, a gente deu um pouquinho de sorte também, achou um pessoal muito bacana para trabalhar com a gente, muito competente, que me ajudou nessa estruturação do time e também nesse desenho para a gente sempre evoluir com cada um dos softwares no tempo correto. Isso realmente é um... Esse era o meu maior medo, né? Quando a gente trabalha, não que não existam empresas sérias, a gente sempre também teve muita, como o Murilo diz, sorte, né, na escolha do parceiro, né, para fazer o processo de desenvolvimento. Mas de fato a gente sentiu que ele está ocupado com outros clientes, obviamente. Então o time é um time completamente diferente do time que a gente esperava, né, que a gente queria a solução, né. Fora essa questão do risco de estar passando o nosso conhecimento, né, obviamente tem toda a segurança, tem contratos, são empresas sérias, então tudo isso a gente imaginava que estivesse coberto e estávamos cobertos mesmo, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. E nem podemos reclamar de jeito nenhum dos nossos parceiros, porque eles foram muito constantes em relação a gente, sempre nos deram apoio, inclusive na transição disso para o nosso time interno, né? Mas como empresário eu sempre ficava com muito medo disso, né? De repente, enfim, não ter a continuidade disso, né? Eu não sei se o pessoal ganha na loteria um dia, eles param de desenvolver para a gente. E a gente fica com a ferramenta no meio do caminho, né? Sim. Então, é óbvio que eu não estou falando disso de um ERP, por exemplo, que tem empresas maiores até do que o próprio cliente, né? Quando você fala de um software de ERP, então dá uma segurança extrema, né, para aquela empresa. Eu não estou falando disso, nós estamos falando de ferramentas que são aplicadas à área de recursos humanos e que não existe no mercado, né? A gente até tem concorrentes, mas não com esse modelo, com a nossa metodologia. É um processo diferente que eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Eu falo, poxa, eu vou ficar velhinho e vou dar consultoria ainda, porque eu vou ter que ficar passando tudo que eu sei, né? E é óbvio que a gente fez isso com o Danilo, fez isso com o time, né? Com os consultores que estão lá, e eles conhecem toda a nossa metodologia, mas consultoria costuma ser um negócio muito pessoal, né? E eu não queria isso, né? Eu falei, não, eu quero deixar esse know-how que a gente tem disponível, né? Deixa ele dentro de um ferramental. Então, de fato, essa questão de trazer isso para dentro, o Murilo me convenceu de que ia me dar um pouco menos de dor de cabeça, não tira toda ela, mas de fato é um processo bastante complexo, né? Agora, olhando para as ferramentas, né, independente de ser as ferramentas que a gente está falando aqui, que você toma conta lá, por que é que a empresa ou o RH deve investir em ferramentas tecnológicas para fazer gestão de pessoas? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a segurança, né? Principalmente a segurança dos dados. Então, como a gente disse, são dados muito, muito sensíveis, né? Quando a gente está falando da avaliação de um colaborador, então tanto a avaliação técnica dele quanto a avaliação comportamental,
É importante ter isso muito bem resguardado, né? Porque, enfim, a gente não quer expor de forma alguma. Tem informação do salário também. E também a questão de perda de dados, né? A gente não pode de forma nenhuma perder esses dados. Então, primeiro seria segurança, no caso. O segundo, acho que seria agilidade, né? Então, todo esse processo, como a gente comentou anteriormente, ele leva muito tempo. Então, ter essa ferramenta lá para dar esse suporte acaba agilizando muito todo aquele trabalho que ela tem. Enfim, tornando o dia a dia dela mais fácil também, né? E assim, a colaboração com a equipe também. E esse é um negócio caro ou barato? Quando a gente fala assim, eu vou pagar uma mensalidade aí, é assim, né? No fundo, eu vou pagar uma mensalidade com um software aí. E quando a gente está acostumado com os ERPs que eu falei aqui, é algo que o cliente paga, faz um grande investimento, né, durante o ano, né? E comparado, por exemplo, olhando para um software de gestão de recursos humanos, olhando para essas plataformas todas, é um negócio barato ou é caro? Eu sou suspeito de falar, mas eu acho muito barato, né? A forma como eu enxergo hoje é como se fosse a assinatura de uma Netflix para a empresa. Então, o retorno que ela dá é muito grande comparado ao preço que ela custa. Então, eu acho que, de forma geral, sim, é um preço bem acessível. E recentemente nós até tivemos a oportunidade de convidar aqui o Cristiano, que foi um estatístico que desenvolveu a base matemática, né, do nosso sistema e reviu todos os nossos cálculos para que a gente pudesse trabalhar com nível de atendimento aí acima de 95% de confiabilidade, né? Estatística, no caso. E esse foi um desafio bastante grande para nós também internamente, né, Murilo? Eu queria que você contasse, porque nós saímos de um modelo convencional de mercado, onde nós tínhamos desvio padrão, quartil, cortávamos algumas empresas que estavam muito fora do padrão de remuneração daquele mercado para um padrão completamente inclusivo, onde empresas podem ter qualquer tipo de prática de remuneração, ainda assim elas aparecem na pesquisa, mesmo que seja a menor prática. Né? Então, eu posso ter uma empresa pequena e eu decidir que eu pago um valor X para o meu gerente financeiro, que é muito menor do que o mercado de maneira geral paga. Ainda assim, ele é contemplado ali, porque pode ser que tenha outras empresas com aquela prática de remuneração. Sim. Como que foi todo esse processo de transição? Porque você teve que acompanhar tudo, monitorar, garantir duas metodologias funcionando ao mesmo tempo, depois garantir que o público compreenda a metodologia nova. Conta pra gente como foi esse desafio. Olha, foi um processo bem bacana, às vezes um pouco frustrante, mas eu acho que, voltando um pouco no assunto que vocês disseram, trazer essa parte do desenvolvimento para dentro da Facioli fez a gente ter mais segurança em evoluir nessa área de novas metodologias, né? Então, a gente teria medo de trabalhar, às vezes, com o Cristiano e uma outra empresa. Então, tudo in-house ali, a gente ficou um pouco mais confiante, acabou chegando nesse ponto. Mas foi um desafio complexo. O Cristiano, quando olhou a nossa metodologia, falou assim, não, mas eu sou matemático, eu não posso jogar nada fora, para com esse negócio de corte. A gente falou, não, Cristiano, o mercado está acostumado, o nosso cliente está acostumado, o que a gente pode fazer? Então, ele foi ali em trabalho com a gente desenvolvendo isso. E como você disse, a gente teve que trabalhar com as duas ao mesmo tempo, né? Então, a gente apresentava para o cliente aquilo que ele já conhecia, mas começava a preparar o terreno para aquilo que estava vindo. E agora, no final do ano, comecinho de 2024, a gente teve que fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, ó, vocês têm isso aqui, mas vai virar isso aqui daqui a pouquinho. E explicar por que era melhor, né? Então, hoje a gente não descarta nenhum dado, graças a essa nova metodologia. E a gente consegue classificar qualquer cliente lá dentro, desde os mais pequenos até as multinacionais. Então, todo mundo tem um espaço de consulta lá dentro do InovaCheck hoje, graças a isso. Isso, para mim, inclusive, foi um desafio, né? Porque eu aprendi a fazer... A gente está falando muito aqui de estatística, né? De pesquisa de remuneração, mas eu aprendi a fazer isso para tudo, né? A hora que eu olho para os dados que tem do cliente, né? Então, por exemplo, quem é a pessoa mais produtiva aqui, né? Então, se você for pegar uma massa muito grande de dados, você vai olhar desvio padrão, no caso de pesquisa, primeiro quartil, decil, terceiro quartil, enfim, mediana, média. Na hora que fala MAP, o pessoal fica assustado. Quem que é essa MAP? Quem que é? Da mapa do quê, né? Fala, não, peraí. E aí, a hora que a gente olha para desenvolvimento e olha por exemplo, o volume de dados, a gente tem quase 400 mil informações salariais, né, dentro da base.
de pesquisa, e obviamente o desvio padrão e os quartis acabaram não dando conta de tudo isso, e eu falei, bom, acho que o meu conhecimento acabou nesse negócio aqui, temos que trazer alguém que consiga trabalhar e nos ajudar nesse sentido e mudar o paradigma, né? Então, hoje, por exemplo, falar, qual é o quartil aí? Fala, não tem quartil? Não trabalhamos com quartil mais. Não, mas Exato. qual que é o... Fala, não tem quartil nessa amostra mais, né? Não tem quartil como, enfim, definição, né, de um número que está aí dentro dessa amostra, né? Eu acho que esses cálculos mais complexos permitiram uma visão ao ponto, né? A gente agora entrega o que o cliente quer ver de fato. Ele não precisa ficar olhando para uma tabela com o primeiro quartil, o terceiro quartil, mapa e mediana, para saber a informação que ele queria ver desde o começo, na hora que ele acessou a plataforma. Então, tá tudo muito mais fácil hoje, né? Muito mais simples de enxergar e de analisar lá dentro, graças a isso. E a gente pode pôr, que eu acho que eu queria fazer essa pergunta para você, né? A gente pôde colocar o IA lá, né? O inteligência artificial dentro da plataforma com essa metodologia, com a anterior a gente não conseguia ainda. Então, por exemplo, se você pega um cargo lá qualquer lá, um analista de recursos humanos, por exemplo, ele vai dizer, se você tem os dados lá, ele vai dizer onde é que você está posicionado, né? Se você está posicionado nas práticas que o mercado mais atua, se você está nas menores práticas ou nas maiores práticas de mercado, então ele acaba fazendo intervalos lá e te mostrando tudo que o mercado tem e onde é que você se posiciona. E não se você está no primeiro quartil, no segundo quartil, no terceiro quartil, na mediana, etc., ou que distância você está disso, mas ele te diz, né? Tem uma frase lá que está escrita lá e o próprio sistema já consegue fazer isso, né? Consegue fazer essa leitura de onde é que você está e te diz isso, né? Então, é um pouquinho do que a gente está falando, do que é inteligência artificial, né? Que a gente também começou a colocar nas nossas plataformas, né? Sim, é um processo que exige bastante cautela ainda, né? A gente está caminhando devagarzinho, porque, como eu disse no começo, os dados são muito sensíveis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente apresenta e também ensinar essa IA a apresentar da forma correta. Então, como o Danilo mencionou logo no começo, algumas pessoas da área de RH ainda têm um pouco de dificuldade de análise desses gráficos mais complexos. Então, essa leitura que o Dimas comentou do sistema te falar onde você se encaixa, como é que você se encaixa, fazer toda essa leitura de mercado para você, ela foi um passo bem importante e tem sido bem recebida pelos nossos clientes. Tem bastante coisa em desenvolvimento que eu não posso contar ainda, mas a integração com inteligência artificial ela vai acontecer de forma cada vez mais complexa, né? Mas vem para facilitar o nosso dia a dia. E como é que o mercado recebeu isso? Porque foi recente, né? E você teve a oportunidade de falar com as pessoas, né? Como é que as pessoas receberam essa nova metodologia, essa nova forma de análise, né? Como é que o pessoal de RH gostou ou não gostou disso? O que eles acharam? Sim, nós fizemos algumas videoaulas, né, para deixar para o pessoal fazer essas consultas, mas os nossos principais e maiores clientes, eu fiz questão de fazer um treinamento com eles para poder receber esse feedback, né, ver o que eles estavam pensando da ferramenta, o que eles estavam sentindo, quais seriam as dificuldades, às vezes para fazer uma releitura daquela tela, mas ela foi recebida de forma bem positiva, tá? O pessoal hoje consegue se enxergar melhor no mercado e também entender o que deve ser feito com aqueles dados de uma forma mais rápida hoje. Então, se eu estou com um índice de turnover alto, por que isso está acontecendo? Então, hoje a ferramenta te dá o caminho do que pode estar acontecendo ali dentro de uma forma mais rápida. E também na parte de tabela salarial, né? Então, muitas vezes o trabalho de avaliação dos cargos ele é um trabalho mais demorado, mais complexo. Então, hoje com os cargos pré-avaliados, usando esses 30 anos de conhecimento da Facioli, foi uma parte da ferramenta bem recebida também. Então, eu acho que tem sido positivo no geral. Eu também tenho observado uma aderência muito boa a esse novo método, né? Principalmente porque nós tivemos uma preocupação muito grande de subir na escala ali do Analytics, né? De não ser um banco de dados por banco de dados. Às vezes você pode entrar em algum site gratuito na internet e pesquisar quanto ganha um analista financeiro, por exemplo. Mas eu observo o cuidado muito grande da equipe de desenvolvimento de dar um passo um pouquinho a mais, né? Então, por exemplo, assim, eu forneço o dado para você e te explico como ele é e como você pode usar esse dado, né? Uhum. Então, uma coisa é só eu organizar os dados, que talvez você poderia fazer de N maneiras diferentes. Outra coisa é você organizar esses dados e começar a dar insights para a empresa a respeito do que aquele dado representa.
E isso não acontece só dentro do InovaCheck, né? Nós temos outras soluções, como, por exemplo, você poderia contar um pouquinho para nós do InovaLead, por exemplo, que dentro da pesquisa de clima, ele fornece uma série de informações que ajuda a empresa a tomar decisão, né? Ela Sim. não só consolida o resultado de uma pesquisa de clima, mas ajuda a empresa também a tomar decisão, né? Sim. Ainda um pouquinho no InovaCheck sobre essa consulta a outros bancos de dados, é importante a gente falar da qualidade dos dados, não só da quantidade deles, né? Então, o que a gente vê muito nos concorrentes é que eles pegam, às vezes, intenção salarial para poder formular uma pesquisa salarial. E não é o que acontece com a gente, tá? A gente pega de dados de dentro da empresa. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de benefícios, a gente vê o custo que aquele benefício tem para a empresa, de fato, o salário que a empresa pratica na folha de pagamento. Tem muito banco de dados aí que às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao consultar, tá? Muito bem lembrado. E falando do InovaLead, sim, é um outro software que a gente tem, que é aquele de pesquisa que eu comentei, né? Mas ele traz informações importantes para a gente poder montar um plano de ação, né? E muitas vezes o plano de ação praticamente pronto com os dados que a gente consegue avaliar ali. Então, ele tem sido muito importante, principalmente no que a gente vê ali na pesquisa de clima para as empresas, né? Ele tem dado um direcionamento muito rápido e muito certeiro para os nossos clientes. O InovaLead, né? Ele faz pesquisa de clima, engajamento e outras pesquisas, como o Murilo disse também, né? Pesquisa de satisfação. NPS. Quero saber o NPS. Tendências, né? NPS. Tendências. De fato. E ele, enfim, ficou muito prático, né? Ficou muito simples, né? Como eu sempre falava, toda vez que eu falava com o pessoal de TI, eu falava, eu acho que para mim é óbvio, na minha cabeça esse negócio é simples, né? Você faz um negócio, um cadastro aqui, faz outro negócio, a pergunta ali, a pessoa responde. E aí o pessoal de tecnologia complica esse negócio, no meu ponto de vista, obviamente, né? E a gente teve, acho que a sorte que o Murilo fala é que a gente trouxe uma pessoa que é muito evoluída, né? Um time que é bastante evoluído nessa questão de como o usuário trabalha aquilo, né? Então, como o usuário responde uma pesquisa, como, por exemplo, o usuário faz um cadastro de currículo, né? O Inova, já falando do InovaJob também, quando eu quis ele, eu falei assim, faz um currículo, um padrão, porque a gente tem muita dificuldade, o recrutador tem muita dificuldade de ficar analisando todos os currículos, né? Um vem com florzinha, outro vem com não sei o quê, outro vem com 18 páginas, né? Com foto de cabeça para baixo, etc. E aí, com 100 área de atuação, né? E a gente fala, até para o recrutador conseguir analisar, deixa um padrão de currículo, né? Exatamente o mesmo padrão, e o pessoal acaba vendendo modelos de currículos que enfim, diferentes também, né? Conforme o meu jeito de ver. Então ele facilita a vida do recrutador, mas ele facilita a vida de quem está cadastrando o currículo também, porque ele acaba pegando um currículo gratuito, né? Ele cadastra lá os dados dele e tem um currículo gratuito que ele pode distribuir, pode, enfim, mandar. E padrão de mercado, né? Um padrão muito bem recebido pelo mercado. Exatamente. Além dessa análise, né? Eu estou querendo falar de IAC de novo, né? Além dessa análise, que é a análise de como é que o profissional está, né? Quanto competitivo ele está em relação ao mercado, que eu também entendia, né? E obviamente discutindo isso com o Murilo, o pessoal de tecnologia, entendia que é algo que eu precisava devolver, né? Se ele está cadastrando o currículo na minha plataforma, eu tenho que dar alguma devolutiva para ele, que seja uma devolutiva, uma troca, né? A gente sempre tem enfim, esse valor dentro da Facioli, né, que é fazer uma troca. Você está me dando alguma coisa, eu vou te dar algo de volta e que seja bom para você, que é bom para mim, tem que ser bom para você também, né? Então, voltando um pouquinho no InovaLead, ele também trabalha essa questão de insights, né, para o RH, né? Para o RH falar, é aqui que eu tenho que olhar, né? A hora que a gente fala de engajamento, né? A Denise está acompanhando a gente aqui. A Denise é a pessoa que cuida disso lá, né? Ela vai vir gravar com a gente uma hora dessas também. Nós vamos falar exatamente dessas questões todas, né? A hora que a gente fala de engajamento, né? A Denise fala, a gente tem que olhar para engajamento, né? A gente tem que olhar para NPS. É óbvio que as outras questões que estão aqui de clima são muito importantes, mas o que importa de fato é se a pessoa quer ficar na minha empresa, né? Se ela quer ficar por muito tempo.
Então, eu ia fazer uma pergunta e já me perdi. Mas o que eu queria é que você, enfim, falasse um pouquinho dessa questão, tanto do InnovaJob quanto do InnovaLead, o quanto ele facilita a vida do usuário, né, de quem responde à pesquisa, de quem olha o resultado da pesquisa também. Uhum. O InnovaLead, toda essa solução que ele traz aí de praticidade, ela surgiu a partir de reclamação que a gente ouviu muito nos clientes, que é tudo que eu quero tem que ser customizado. Então, muitas vezes ele queria só uma visão diferente para aquele relatório que ele já tinha. Então, ele tinha que ir lá e pagar customização para a empresa de desenvolvimento. Ou ele tinha que ir lá e pagar por um relatório que não estava incluso naquela primeira leva que ele recebeu. Não é barato não, né? Não é barato, às vezes é trabalhoso, demora uma semana para ter um resultado que você já poderia fazer o filtro ali na hora. Então, a partir disso, a gente decidiu entregar a maior liberdade possível para a pessoa fazer o cruzamento que ela quiser de informações lá dentro. Então, todos os campos são livres, todos os filtros são integrados entre eles, né? Então, eu consigo acesso a qualquer informação, a qualquer tempo. Então, se eu tenho, às vezes, um indicador que possa estar negativo, eu posso ir a fundo para saber o porquê que aquele indicador está negativo. Então, eu posso ir desde da parte geral da empresa até lá dentro da área para saber o que está acontecendo. Enfim, tomar minha decisão baseada nos dados que eu obtiver ali. Então, essa pessoa que a gente trouxe, ela tem essa sensibilidade para saber o que o usuário quer e qual a forma mais prática de chegar até aquele dado. E sobre o InnovaJob, tem bastante coisa que eu não posso contar, que está em desenvolvimento ainda, mas essa parte de IA tem ajudado bastante a gente, bastante também os candidatos que estão procurando emprego e as pessoas que estão fazendo toda a parte de seleção dos currículos ali dentro das empresas, né? Então, a gente já tem hoje o ranqueamento, mas tem algumas coisas que estão por vir aí que vai também ajudar a pessoa a achar aquela empresa, que é a empresa dos sonhos dela, que ela quer trabalhar, não só aquela que é necessidade, que ela tem que ir, mas algo que vai fazer bem para ela, vai se sentir bem, e também a empresa achar aquela pessoa que está com aquela vontade de vir para solucionar o problema. Então, tem bastante coisa bacana chegando no InnovaJob também. Bacana, Murilo. Uma coisa que eu queria que você que está muito mergulhado nesses processos, não só dentro da Facioli, mas também no mercado, porque consultoria não está dentro da empresa, está dentro do mercado o tempo inteiro, né? O nosso foco é 100% o cliente, então, na verdade, nós estamos trabalhando em inúmeros clientes ao mesmo tempo. O que você enxerga que você pretende trabalhar mais nas ferramentas no futuro? Não estou falando de funcionalidade, estou falando igual, por exemplo, Dimas trouxe um tema aqui que com certeza você vai citar, que é a questão da inteligência artificial acoplada nas soluções de tecnologia que nós temos. Mas o que você pretende trabalhar? Então, por exemplo, você vê um direcionamento maior para a parte de tecnologia. Isso eu dou aqui, graças a Deus, nós estamos automatizando muitos processos que nós temos lá dentro da empresa, porque nós temos menos interferência humana e maior precisão nos dados lá dentro para fazer análise. Então, teremos análises mais prontas, mais impessoais e mais precisas. O que você enxerga como desafio? Você fala, não, a minha meta para a área de tecnologia para os próximos anos é trabalhar mais isso aqui. Eu enxergo que esse é um caminho que a gente vai seguir, mas eu quero uma opinião pessoal tua, não necessariamente relacionada ao mercado. Certo. Bom, bastante da minha inspiração vem do que eu tenho de uso no dia a dia na minha casa, por exemplo. Então, o que hoje me deixa um pouco bravo, às vezes, é a quantidade de plataforma de streaming, por exemplo, que a gente tem. Uhum. Então, ela ficou mais cara que uma TV a cabo. Então, hoje, para assistir um determinado programa, eu tenho que assinar Netflix, tenho que assinar HBO, eu tenho que assinar Star Plus. Verdade. E por aí vai. E eu vejo que isso tem acontecido cada vez mais nas empresas. Então, isso está se replicando nessa parte das empresas. Então, eu acho chato a gente ter que contratar vários softwares para, às vezes, ter uma solução única. Uhum. Ou uma resposta única. Uhum. Então, se eu tivesse que definir uma palavra, seria integração. Uhum. O meu objetivo hoje é integrar todos os sistemas para que eles conversem um com o outro. E eu tenha cada vez respostas mais certeiras e mais complexas também. Não só A e B, mas sim toda uma leitura do que está acontecendo numa empresa, para que a solução chegue de forma mais rápida. Então, acho que a integração é o nosso próximo grande passo. Vamos nessa linha aí, né? O que seria, por exemplo, uma solução que um software integrado daria olhando as plataformas que a gente acabou de falar aqui, InnovaGoals, InnovaLead, InnovaCheck, InnovaJob, se eu não esqueci de nenhum outro, tem o de... Goals. O Goals eu falei, né? É que o de turnover, etc. Né?
Bom, usando o turnover como exemplo, então, tem muita gente que analisa o turnover pelo turnover. Só vê a taxa ali de turnover, infelizmente é isso. Mas se a gente tem um software integrado, por exemplo, eu consigo saber por que o turnover está acontecendo. Então, eu consigo saber se é por causa de salário, usando o InovaCheck, se é por causa do clima da empresa, usando o InovaLead, ou se foi por causa de uma contratação mal feita, por exemplo, usando o InovaJob. Então, a minha intenção é ter esses softwares conversando, essas soluções digitais conversando, para que a gente chegue, de fato, à raiz do problema e resolva de uma vez o que está afetando a gente na empresa. A gente sabe hoje que contratar é caro, demitir é caro, treinar é caro, então a gente não pode mais ficar perdendo tempo com isso. Então, um software que traga para você a solução e a raiz do problema, acho que seria o meu objetivo principal. Sem contar a quantidade de profissionais que você precisaria tecnicamente para fazer todas essas análises ao mesmo tempo. Você falou de diferentes subsistemas de RH aqui, você falou, e também de processos de RH. Você falou de gestão de clima, você falou de remuneração, você falou de administração de pessoal. Então a gente falaria pelo menos de uns 3 analistas diferentes trabalhando. Não que nós não vamos precisar deles eventualmente, mas a capacidade de análise e velocidade fica muito mais rápida, né? Porque você tem integração ali em tempo real. Sim, muito mais rápido. E por ter uma equipe mais enxuta também, é muito mais seguro, né? A gente nem perde de informação ou de comunicação errada no meio do caminho. Então, antes eu lembro de fazer consultoria em algumas empresas, chegar lá e na parte de DPRH ter 30 pessoas dentro de uma sala. Hoje, uma equipe com 3, 4 analistas consegue, de forma integrada, utilizar todos os nossos softwares e fazer uma boa gestão. De fato. Ô Murilo, a gente não falou muito do InovaGoals, né? O InovaGoals é uma ferramenta nova, né? Ela não está nem no mercado ainda, ela está sendo utilizada por alguns clientes aí de forma experimental e nos ajudando nesse processo, que foi uma outra conquista, né? Que eu acho que você trouxe aí, que foi essa parceria com clientes, né? Falar, você tem esse problema, e qual foi o problema que a gente enxergou no mercado, né? O que a gente viu e que solução é o InovaGoals para o cliente, né? Não fui só eu que enxerguei, não, tá? É uma colaboração da equipe toda da Facioli. O Danilo tem muito insight, o Carlos tem. Toda a equipe de suporte nossa acaba ajudando bastante. Mas um problema que a gente viu, por exemplo, eu não posso citar aqui qual que é o segmento, mas a gente viu que para o mesmo cargo, para a venda do mesmo produto, tinha 25 tipos diferentes de remuneração, de forma de remunerar a pessoa, né? De remuneração variável. Então, ele inspirou o InovaGoals a ser criado a partir disso, né? Então, ele vem para a gente poder ter uma métrica do mercado, do quanto o pessoal está pagando, como está pagando, quais são as políticas, né, de remuneração variável, e também ajudar a gente a monitorar isso. Então, eu tenho uma visão top-down hoje do sistema, né? Então, o diretor consegue ver toda a equipe de gerente, toda a equipe de vendedores, e os vendedores também têm acesso ao sistema para saber como que eles estão se comparando aos próprios colegas ali, como é que ele está evoluindo, né, em relação aos seus colegas de trabalho. Então, tem sido uma ferramenta bem complexa de programar, porque são várias visões diferentes. De novo, são dados muito sigilosos, né? Então, a gente tem que ter toda a preocupação de segurança, mas ela tem sido bem recompensadora, tá? Durante os feedbacks que eu tenho com nossos clientes, eles estão se mostrando bem, bem felizes aí com a solução que a gente está oferecendo. Bacana. Acho que foi um papo muito bom aqui com o Murilo, o nosso diretor de tecnologia, né? A gente, obviamente, deu uma pincelada em cada um desses temas aí. Isso aí toma muito tempo da gente e obviamente, é tempo bom, né? Tomar tempo, não é tomar tempo que a gente perdeu tempo com ele, né? A gente discute muito essas questões aí, olhando de fato aquilo que vai ajudar as organizações, né? Vai ajudar as empresas, né? Em algumas discussões aí que eu tive olhando para o InovaGoals, por exemplo, a maioria dos clientes que tem um problema relacionado à planilha, né? Trabalha isso com planilha de Excel, por exemplo, para formular lá qual é a comissão que o vendedor vai ganhar. E, obviamente, isso... Várias planilhas, né? Várias, né? São imensas, né? Tem até o BI para fazer tudo isso. Né? Então, é algo muito complexo e inseguro, né? Invariavelmente, a gente tem o vendedor que fala... Eu estou falando vendedor, mas toda a equipe comercial fala, meu salário está errado, esse mês não veio esse, né? A gente tem, por exemplo, equipe que fala assim, a gente recebe esse... mas eu não sei se de fato é o valor que eu deveria receber, né? E eu também não tenho
capacidade nenhuma, né, olhando para a minha empresa, se a minha meta é a meta mais adequada para aquele funcionário. Às vezes eu vou olhar, meu funcionário atinge a meta todo mês, mas a hora que eu olho para o mercado, eu falo, nossa, a minha meta está muito baixa, né? Por isso que ele atinge, talvez seja essa a solução, né? Então, algumas das discussões que eu acompanhei, isso de fato toma um tempo bastante grande, porque você precisa... tecnologia é um negócio que você não pode errar no que você escreve, né? Porque senão você joga tudo aquilo fora, né? Sim. Não sei se o Murilo pode dizer se eu estou certo ou errado, né? Então, às vezes, você planeja uma solução, escreve aquela solução, mas de fato ela não tem sentido nenhum, você tem que jogar aquilo fora e reescrever, né? Como a gente fazia no passado, né? O máximo que você podia usar é um errorex, na hora que você errava lá na datilografia. Aqui não, tem que jogar o papel fora, amassa e joga fora e faz de novo, né? E eu fico imaginando tempo, né, perdido em relação a isso. Então, as discussões são discussões bastante profundas do ponto de vista de solução, mas, assim, como investidor, eu acredito muito, né, nessas ferramentas, acredito muito que a gente tem que caminhar para isso, acredito muito nessa questão de integração também. Acredito muito no profissional de RH sendo muito mais analítico, né? Então ele não pode ficar perdendo tempo em execução de papéis, né? Por exemplo, planilhas, etc. E ele precisa ser mais produtivo para a empresa do ponto de vista de analisar. Então, se ele tem uma ferramenta que ajuda ele nesse caminho, ele pode ser muito mais produtivo, né, para a organização. Então, enfim, gostei muito do papo aqui. Vamos voltar e falar mais sobre tecnologia, porque é um troço. Eu confesso que lá atrás eu era avesso, né? Não queria nem celular. E agora já quero muito mais coisa que isso. Obrigado, foi um papo muito bacana. Se o pessoal tiver interesse de saber um pouquinho mais a fundo, né, sobre o papo, a gente pode trazer aqui a equipe de programação da Facioli, discutir um pouquinho mais a parte técnica. Mas foi um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Imagina. Murilo, a gente sempre termina falando como o pessoal pode te encontrar, seja em redes sociais, seja e-mail, se você puder compartilhar com o pessoal que nos acompanha, que eventualmente quiser tirar uma dúvida, até conhecer um pouco mais do seu trabalho dentro da Facioli, fica à vontade para divulgar os seus canais de contato. Tá. Como grande parte do pessoal de programação, eu sou um pouco recluso. Acho que ele vem junto com o trabalho, né? Mas pode me buscar no e-mail da Facioli, que é murilo@facioli.com. Também é só solicitá-lo na equipe que eles vão te passar meu contato. Ele tem WhatsApp o tempo todo, tem meu Instagram também. Bacana, bacana. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não deixe, por favor, de deixar a sua opinião para nós, para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse conteúdo e desenvolver temas que sejam úteis e práticos na sua vida profissional e pessoal também. Agradeço muito, agradeço o Murilo pelo convite, meu parceiro de bancada Dimas. Até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Grande abraço.